Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu tenho certeza que se você acompanha a cultura nerd de algum jeito, você provavelmente já ouviu essa frase que simplesmente define os valores e princípios de um dos maiores super-heróis de todos os tempos, o Homem-Aranha. E o mais incrível de tudo isso é que tal ensinamento funciona perfeitamente tanto na ficção quanto na vida real. A verdade é que em 2025, o Cabeça de Teia, amigo da vizinhança, irá completar 63 anos, e mesmo com tanto tempo de vida, ele continua ocupando um espaço relevante dentro do mundo nerd e se comunicando com todas as gerações que tiveram o prazer de conhecê-lo em algum momento, seja por meio de suas histórias em quadrinhos, animações, filmes ou games. Mas o que o torna tão especial? No vídeo de hoje, vamos explorar o quão grande é o diferencial que fez o sucesso do Homem-Aranha atravessar gerações. Sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde séries, filmes e histórias em quadrinhos se encontram. Muito além de um personagem que possui habilidades provenientes de uma aranha que lhe concede super força e agilidade, lhe permite escalar paredes, detectar ameaças por meio de seu sentido aranha e também confeccionar teias, existe muito mais por trás do conceito que deu vida ao nosso querido Cabeça de Teia. O Miranha viu a luz do dia em 1962, quando o renomado escritor Stan Lee, que na época já havia feito diversos trabalhos relevantes, como por exemplo, escrever alguns roteiros para a revista do Capitão América e também criar a equipe de super-heróis Quarteto Fantástico, decidiu aplicar um conceito que já vinha trabalhando em suas histórias anteriores, que era de humanizar os seus personagens. Desta maneira, tínhamos heróis com superpoderes que encaravam grandes vilões, mas que também precisavam lidar com as dificuldades do dia a dia, como relacionamento com amigos, namoros, busca por empregos, inclusão no mercado profissional e, principalmente, pagar boletos. Fala a verdade, quem aí não tem esse problema, né? Pode parecer que não, mas essa ideia ela funcionava como um contraste que afastava esses personagens como o Homem-Aranha dos demais personagens da concorrência. A DC Comics, por exemplo, tinha muitos personagens que eram baseados em figuras da mitologia grega, que colocavam os super-heróis quase como um ser divino, próximo aos deuses. E não me entendam mal, ambos os conceitos são válidos e cada um funciona dentro de suas propostas. Não estou aqui para dizer que um é melhor do que o outro. Mas definitivamente, se tem uma coisa que não pode ser negada, é que foi justamente essa dinâmica entre combater o crime e lidar com a vida pessoal que fez o Homem-Aranha ser tão bem sucedido no mundo das histórias em quadrinhos, e mais pra frente nas demais mídias. A ideia de você ter um herói adolescente que, além de combater o crime, encarava todos os desafios comuns de quaisquer pessoas naquela idade, gerou uma aproximação imediata com o leitor. Peter Parker, que é quem está por trás da máscara do Homem-Aranha, era um jovem bastante inteligente, que sempre tirava notas altas e tinha uma forte aptidão por ciência. Ao mesmo tempo, ele era bastante introvertido, tinha dificuldade de se socializar, tendo ao seu redor pouquíssimos amigos e também sofria com uma clássica dificuldade de conversar com as garotas. Não bastasse isso, ele também sofria bullying na escola. A verdade é que Peter Parker era a representação perfeita do que era o nerd antigamente, que era um cara esquisito que alguns chegavam até mesmo a sentir vergonha de ter qualquer tipo de aproximação, e que só procuravam na escola quando precisavam de ajudas para estudar ou fazer um trabalho complexo, e depois eram deixados de lado novamente. Só para deixar claro, não eram todos que pensavam e se comportavam desta maneira, mas o conceito de nerd ele evoluiu muito nos últimos anos. E hoje, até mesmo as pessoas acham legal ser nerd, né? E é legal mesmo, de fato, eu concordo, é legal. Mas naquele tempo, um nerd realmente era tido como uma pessoa esquisita, mais retraída. Stan Lee conseguiu trazer todos esses temas universais para dentro de sua história. E como eu já havia mencionado anteriormente, não era incomum encontrar leitores que viam a si mesmo em Peter Parker, dando a entender que poderiam ser eles próprios por trás da máscara do Homem-Aranha. E olha, eu entendo que o Homem-Aranha talvez não tenha sido o primeiro personagem a trabalhar esse conceito de humanização, mas com certeza ele foi um grande divisor de água neste aspecto, principalmente no que diz respeito a super-heróis que combatem o crime e também lidam com as dificuldades do dia a dia que todos nós lidamos. Bom, agora que falamos sobre a humanização do personagem, vamos entender um pouco como funcionam seus poderes e como eles influenciam em sua jornada.
Diferente de super-heróis que já nascem como seres superdotados, como por exemplo o Superman ou os mutantes da equipe X-Men, o Homem-Aranha pertence a um grupo de heróis que a princípio são humanos comuns, mas que por meio de algum evento ou acidente adquirem seus poderes. No caso do Miranha, tudo começa quando o jovem Peter Parker é mordido por uma aranha radioativa. Este evento mudaria para sempre sua vida, pois não demora muito para ele descobrir que sua força aumentou de maneira desproporcional e que seus sentidos estão muito mais aguçados. Outra característica é que ele agora era capaz de escalar paredes com enorme agilidade. Mas não era só isso. De alguma maneira, a aranha que o mordeu também lhe transferiu alguns conhecimentos, que o fez entender a composição de uma teia de aranha, lhe permitindo produzir a sua própria teia, ao qual ele usava por meio de disparadores mecânicos que estavam sempre equipados em seu pulso. Isso era possível porque Peter Parker, além de tudo, era um excelente cientista. Vale destacar que o uso dessas teias era limitado, e em diversos momentos o personagem passa por situações onde ele fica sem teias para disparar e precisa reabastecer o seu estoque. E calma, se por algum motivo tudo que você consumiu do Homem-Aranha até este presente momento foi a trilogia de filmes dirigidas por Sam Raimi, onde Peter Parker é interpretado pelo ator Tobey Maguire, provavelmente você estranhou toda essa informação sobre a teia de aranha, já que nesses filmes as teias de aranhas eram produzidas pelo próprio corpo do personagem e eram praticamente infinitas. Além desse, existem outras versões do personagem que usa teias orgânicas, como por exemplo o Homem-Aranha de 2099. No entanto, tanto o Miranha da trilogia do Sam Raimi quanto essas versões alternativas são assuntos para outros vídeos que podem serem trabalhados aqui no Spider Bunker futuramente. Para este momento é importante que você entenda que o Homem-Aranha tradicional ele não disparava teias do próprio corpo e que as suas teias eram produzidas fora a parte. Mas você que está me assistindo tem tantos poderes quanto o Homem-Aranha, porque o seu like pode ajudar a fortalecer esse vídeo e prolongar o seu alcance. Aproveite também e deixe nos comentários como foi que você conheceu o Homem-Aranha e qual que é a sua história favorita do personagem. Muito dos valores que o personagem carrega consigo, seja como Peter Parker ou como o Homem-Aranha, é um reflexo da educação que recebeu de seus tios Ben Parker e May Parker. Peter foi criado pelos tios desde que era um bebê, já que seus pais haviam supostamente morrido. Porém, isso foi retrabalhado em futuras histórias e é revelado posteriormente que eles eram, na verdade, agentes da SHIELD. Só que, novamente, isso é assunto para quem sabe um outro vídeo. No momento, o que é importante saber é que tanto Ben quanto May foram quem assumiram o papel de pai e mãe de Peter. Por sinal, foi o tio Ben quem falou para o garoto a frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades". Uma lição que o garoto ia aprender na prática e da pior maneira possível. Isso porque o processo que o levaria a se transformar em um herói e a lutar contra o crime não foi imediato. Logo assim que adquiriu seus novos poderes, Peter passou a utilizar essas habilidades para o seu próprio benefício. É importante deixar claro que quando o tio de Peter falou a famosa frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades", ele sequer imaginava que o seu sobrinho tinha ganhado superpoderes. Na verdade, a frase foi dita como um conselho paterno, no momento em que ele percebeu que Peter estava se comportando de uma maneira estranha e deduziu que isso era apenas um efeito do período da adolescência. É nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Peter estava aproveitando a sua super força para participar de lutas em ringues e ganhar uma grana alta no processo. Em um determinado momento, Peter vê um ladrão fugindo e não faz nada para detê-lo, acreditando que aquilo não era um problema seu. Esse era um erro do qual Peter se arrependeria profundamente. Mais tarde, o tio Ben é assassinado por este mesmo criminoso, o que fez Peter ficar com um enorme remorso ao descobrir, principalmente por saber que ele poderia tê-lo impedido e que se não fosse por seu próprio egoísmo, o seu tio não teria morrido. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Peter nunca mais esqueceu essa frase e a partir deste momento ela passou a ser um ensinamento de vida para ele. Mais uma vez, Stan Lee humaniza o seu personagem, mostra que mesmo com tantos poderes, ele ainda é imperfeito, mas é capaz de aprender com seus próprios erros e a evoluir para se tornar uma pessoa melhor.
É por essas e outras que o Homem-Aranha é um personagem que atravessa tantas gerações, e mesmo com mais de 60 anos, ele consegue se manter relevante e cair no gosto de crianças, adolescentes, adultos e até mesmo pessoas mais velhas. Ele não é o único grande super-herói do universo dos quadrinhos, mas com certeza é uma referência e está entre os maiores. Agora vamos citar 5 curiosidades que você pode ou não conhecer sobre o personagem. O Homem-Aranha já teve um clone, ao qual gerou muitas polêmicas entre os fãs. A famigerada saga do clone, lançada em 1994 pela Marvel, indicou que Peter Parker talvez não fosse o verdadeiro Homem-Aranha. Na época, um personagem chamado Ben Reilly apareceu e afirmava com todas as letras de que ele era o verdadeiro, enquanto Peter seria apenas um clone. Isso causou uma enorme confusão na cabeça dos leitores. Muitos ficaram confusos e na época vários detestaram. No final das contas, a saga do clone é tida como um dos primeiros pontos baixos da história do personagem, e a Marvel até precisou reescrever alguns pontos que foram estabelecidos durante esse período da saga, como por exemplo, fazer com que o Peter Parker seja o verdadeiro Homem-Aranha. Ainda bem, né? O primeiro super vilão que o Homem-Aranha enfrentou foi o Camaleão, um personagem conhecido por ser o mestre dos disfarces. O confronto aconteceu na primeira revista solo do Homem-Aranha, em 1963, um ano após a sua criação. Isso é curioso porque muitos associam como primeiro vilão do Miranha personagens como o Duende Verde. Mas não, nesse caso foi o Camaleão, um inimigo que, embora eu ache ele bem legal, ele não é nem de longe um dos mais lembrados do universo do Homem-Aranha. Vale destacar que antes de ter sua revista solo, o personagem fez sua estreia na revista Amazing Fantasy de número 15, e neste período ele não enfrentou nenhum grande vilão, pois as histórias se focavam em contar como ele adquiriu os seus poderes e, no máximo, vimos batalha dele contra bandidos ou o assassino do Tio Ben. A princípio, Stan Lee queria criar um herói com poderes de inseto, então nomes como Homem-Inseto ou Homem-Mosquito foram cogitados. Mano, essa ideia é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus. Mas durante o processo ele decidiu criar um personagem baseado em uma aranha, pois acreditava que seria mais interessante e geraria um visual que agradaria mais os leitores. O Homem-Aranha é praticamente um lobo solitário, mas ele já atuou diversas vezes ao lado de grandes equipes da Marvel, muitas vezes como um membro bastante ativo, como por exemplo os Vingadores, o Quarteto Fantástico e também os X-Men. Claro que na sua essência ele trabalha sozinho, mas não é difícil ver ele formando equipe com outros heróis. Por fim, algo que chama muita atenção no personagem é a sua imensa quantidade de uniformes. O mais padrão é o clássico vermelho e azul que todos nós lembramos quando pensamos em Homem-Aranha. Mas ele também conta com algumas roupas bem diferentes do padrão, como por exemplo, a armadura Aranha de Ferro, que foi feita pelo Tony Stark e conta com diversos recursos tecnológicos. O traje negro de quando ele é tomado pelo simbionte, que mais tarde originou o Venom, e até mesmo algumas improvisações de uniformes que são lembradas até hoje, como por exemplo o traje bombástico. Esse traje ele é bem inusitado, pois o Miranha foi pedir ajuda ao Quarteto Fantástico para se livrar do traje negro que estava afetando a sua mente e também a sua personalidade. Com a ajuda do grupo, ele conseguiu se livrar do uniforme e naquele momento Peter Parker ficou apenas com as roupas de baixo. Com isso, o Tocha Humana lhe emprestou um de seus uniformes. Mas como o Quarteto Fantástico é um grupo que normalmente não oculta seu rosto com máscara, ele precisou de alguma coisa para cobrir o próprio rosto. Com isso, ele utilizou um saco de pão. Então, de maneira resumida, o traje bombástico é o Peter com a roupa do Quarteto Fantástico e um saco de pão na cabeça. Algo totalmente improvisado, mas que é lembrado com um ar cômico pelos fãs até os dias de hoje. Galera, eu sei que há muito o que ser falado sobre o Homem-Aranha, e o que foi falado aqui é apenas uma de suas muitas camadas. O herói possui um universo extremamente rico, seja com personagens coadjuvantes ou até mesmo vilões. Isso sem contar diversos produtos que o Cabeça de Teia rendeu ao longo de sua vida, como séries animadas, entre elas a de 1994, que particularmente é a minha favorita, diversos filmes no cinema e também videogames. Tudo isso é assunto que pode ser abordado no futuro aqui no canal, e isso só vai depender de vocês se querem ou não que eu produza esse tipo de conteúdo se aprofundando no universo do personagem. Aproveitem também e me sigam nas redes sociais, a arroba de todas elas vão estar aparecendo aqui na tela e também na descrição deste vídeo. Eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.